conversa tá boa, mas uma hora a gente tem que começar, né? Resolveu aparecer? Sim, sim. Opa! Sim, lógico, primeira aula, né? Lá, lá. Pessoas que estão vindo aqui, que não fazem curso com a gente, talvez está estranhando esse balbúrdio aqui, mas é que essa turma já nos acompanha há um bom tempo e o último curso nosso foi encerrado em dezembro, então se reencontrando agora, então fica o clima que sempre teve aqui nos nossos cursos, foi um clima de muita harmonia, de muita alegria, e esperamos que para vocês que estão vindo também pela primeira vez aqui fazer curso com a gente, tenham esse mesmo clima, porque o caminho para Deus passa pela alegria. O caminho, isso é ensinado também para quem pratica yoga, quem faz hatha yoga, que o caminho do despertar da Kundalini naturalmente é o caminho da alegria. É através da alegria na nossa vida é que nós vamos encontrar Deus. Então, realmente, eu fico muito satisfeito com esse pessoal que nos acompanha já há um bom tempo. Esperamos que cresçam. Quanto mais pessoas nos acompanharem, não a mim, acompanharem realmente a procura por Deus, a procura espiritual, todos nós vamos estar realmente cooperando para criar um mundo melhor. O mundo não está fácil não, gente. Tem algumas pessoas aqui que falam que eu sou pessimista. Sou realista. O mundo não está fácil não. Mas é isso aqui. E quando a gente lança um curso como esse que nós vamos lançar agora, Luz no Caminho, e aparece uma turma relativamente grande, numa terça-feira à noite, em vez de ir para o happy hour, em vez de tomar uma cervejinha, em vez de ver a novela, vamos lá para a Loja Liberdade e escutar aquele cara lá falar mais um pouco sobre essas coisas. Isso é legal da gente ver que tem gente que realmente está percebendo que tem coisas mais importantes para fazer do que ver novela, do que ver futebol e do que tomar cerveja no boteco. Estou feliz realmente. Obrigado a todos que estão vindo aqui e muita luz no caminho de vocês. Antes da gente falar sobre luz no caminho, seria conveniente entender o que é caminho. Por que esse caminho precisa de luz? O que eu estou fazendo nesse mundo? Gosto desse mundo ou não gosto desse mundo? Vocês já pararam para analisar o mundo que nós vivemos, sinceramente, para perceber o tamanho da encrenca que é esse mundo aqui? Às vezes a gente está tão ligado no mundo que nem percebe a dificuldade que a gente teve para chegar até onde nós chegamos. Nós nascemos praticamente sem condicionamento nenhum. Criança é uma perfeição. Aí nós vamos sendo condicionados. Papai condiciona a gente, mamãe condiciona a gente, a igreja nos condicionou, a Rede Globo também nos condicionou. E a gente vai levando. Aí a gente vai conquistando, cresce um pouquinho, faz uma faculdade, conquista, compra um carro novo, um apartamento novo. Quando a coisa começa a ficar boa, a idade vai chegando e a gente tem que devolver tudo aquilo que a gente conquistou. Tudo. O que vai sobrar que nós vamos levar realmente para o nosso caixão?
que nós conquistamos nesse mundo que realmente vai servir para nós. Eu espero que todo mundo acredite aqui no pós-vida, né? A grande maioria aqui procurando esse tipo de coisa, eu acredito que acredita que existe alguma coisa antes do nascimento e alguma coisa depois da morte. Então nós entramos aqui nesse mundo, eu uso dizer que Deus é esperto, Deus enrola a gente, joga a gente aqui, nós não lembramos quem nós somos, entramos no jogo, dá canelada no adversário de tudo quanto é jeito nesse jogo e não percebe que estamos num jogo. Nossa vida nesse mundo, eu vou mostrar isso aqui ao longo desse curso, é simplesmente um jogo. Jogo do crescimento. Jogo de recobrarmos a nossa consciência de quem nós somos. Quando nós tivermos resposta para 4 perguntas que eu vou fazer para vocês hoje. 4. Quando nós tivermos resposta para essas 4 perguntas, não precisa mais voltar aqui. Aprenderam tudo que tinha que aprender. 4 simples perguntas. Eu vou fazer as perguntas daqui a pouco. Vocês vão anotar essas perguntas. E eu espero que no final desse workshop vocês tenham resposta para essas 4 perguntas. Se tiverem essas respostas vindo do coração, não da cabeça. Cabeça é o nosso pior inimigo, tá? A maior encrenca que a gente tem é esse negócio chamado mente. Então, essa resposta que eu estou falando para essas 4 perguntas, a mente vai arrumar um monte de respostas. Mas quem sabe, se a resposta vier do coração, aí eu vou te falar. Você encontrou a luz no caminho. Simples. Gente, espiritualidade, que é a razão de ser desse curso aqui, é a coisa mais simples do mundo. Se a espiritualidade fica complicada, cai fora. Espiritualidade é muito simples. Mas é difícil sentir, né? Tem que sentir. Pois é. Tem que ir além do pensar, né, Alessandra? Nós já pensamos demais, gente. Então nós vamos soltar alguns conceitos aqui hoje, algumas ideias. Porque, por que eu vou procurar um caminho? Por que eu preciso de luz no meu caminho? Se eu não tiver uma cenourinha na minha frente, para mim ir atrás desse caminho, eu vou desistir dele rapidinho. Rapidinho. Um outro conceito que a gente tem que ter em mente, que o caminho da espiritualidade, ele é irreversível. A cada passo que você der em direção a Deus, Ele dá 2 passos em tua direção. Mas ao mesmo tempo que Ele faz isso, Ele faz um buraco atrás de você. Ou seja, entramos na chuva, tem que molhar. Tem que enfrentar, tem que viver, tem que sentir, tem que querer.
Enquanto a nossa procura por Deus, pela nossa alma, pelo nosso espírito, não for mais importante do que o ar que a gente respira, ainda não está bom. Deus tem que ser muito importante em nossa vida. O nosso ser tem que ser a razão de ser de nossa vida. Vamos olhar para nós, gente. O que nós temos feito ao longo dessa vida aqui, além de gratificar o nosso ego? Quanto nós realmente dedicamos à procura realmente de quem nós somos? Entender isso. Nós fizemos alguns outros cursos aqui onde nós mostramos alguns caminhos para essa procura. Mas a gente pode afirmar, todos os caminhos para Deus passam por transcender a mente. Enquanto a nossa mente for o nosso Senhor, ditar aquilo que a gente tem que fazer, nós estamos dando giros como um cachorro correndo atrás do rabo. Encontrar Deus passa sem nenhuma outra alternativa, por transcender os pensamentos. Então, quem faz prática de yoga, principalmente yoga, Raja Yoga, ou yoga do conhecimento, Jnana Yoga, todos passam de exercício de respiração para tranquilizar a mente. Uma vez tranquilizada a mente, nós podemos, quem sabe, achar o caminho para encontrar Deus. Repetimos aqui mais uma vez, que tem muita gente que está vindo aqui nesse curso pela primeira vez. O caminho por Deus não está fora de você. A única forma de encontrar Deus é dentro de nós, tranquilizando os pensamentos, diminuindo cada vez mais os pensamentos e focando no sentir. Quando fizermos isso, conseguir realmente uma lacuna entre os pensamentos, uma lacuna simples. Os nossos pensamentos estão ligados um no outro pelo rabo. Um está ligado no rabo do outro. Não dá espaço para que Deus entre em nós. Porque não tem outro caminho, tem que ser pela mente, tem que ser pelo cérebro. Tudo que chega em nós, chega pelo nosso cérebro. Seja intuição, seja pensamento, seja emoção, tudo passa pelo cérebro. Então, enquanto o cérebro estiver atulhado de emoções, atulhado de pensamentos, não tem espaço para Deus entrar. Então, isso aqui é o primeiro exercício que a gente tem que começar a aprender a fazer. Sentar, aquietar. Quando os pensamentos vierem, você pergunta para ele, quem é que está pensando? Quem é que está pensando isso? Aí você pergunta, quem sou eu? De novo, vem outro pensamento. Quem é que está pensando? Quem é que está querendo isso? Quem sou eu? Vamos repetir? Veio um pensamento. Vai vir os montes. Você vai perguntar, quem é que está pensando? Quem sou eu? Façam esse exercício. Eu não vou ensinar nenhum outro exercício. Esse é o mais simples caminho para você aquietar a mente.
Por uma razão muito simples. A mente não sabe responder quem você é. Para você entender quem você é, você tem que transcender a mente. 15 minutinhos, gente. Vai dizer que você não tem tempo, não. 15 minutinhos por dia. 15 minutos. Sentem. Respira fundo. Relaxa. Quem sou eu? De novo. Vem um pensamento. Veio do Corinthians agora. Quem é que está pensando no Corinthians? Quem sou eu? Esse exercício, se você fizer isso aí, 15 minutos por dia, depois de uns 3 meses de prática, você vai ver que o pensamento vai perdendo a força. Porque você está mostrando para ele que você não é o pensamento. Nós vamos mostrar aqui no Luz no Caminho que o nosso maior problema em nos realizarmos espiritualmente é a nossa identificação com o nosso corpo, a identificação com as nossas emoções e a identificação com os nossos pensamentos. O ser que nós somos realmente, ele está além do mundo, além das emoções, além do físico e além dos pensamentos. Então esse exercício simples é para isso. Compreender, relaxar e fazer. Gente, 15 minutinhos por dia, vai. Não dói não, pode fazer. Não dói. Façam isso. Ah, não tem tempo, tem que trabalhar. Ninguém tem tempo. Vamos lá, gente. Quem sou eu? O grande mestre que ensinou isso aí se chama Ramana, mestre indiano. Isso aqui serve para qualquer religião. Você pode ser cristão, hindu, ateu, pode ser qualquer coisa. Relaxar. Quem sou eu? Isso se chama Atma Vichara. Estão falando isso aqui, gente, porque ao longo do curso, se vocês vierem aqui e fizerem esse curso inteirinho, e vocês não fizerem práticas para realmente entender quem você é, vou dizer, vocês simplesmente perderam tempo. Vocês podem fazer 50 cursos, se vocês quiserem. Podem ler 200 livros. Vocês podem decorar a Bíblia, decorar a doutrina secreta, pode fazer tudo isso aí. Isso não resolve. Isso é só para o intelecto. Para o ser, é como eu disse no princípio, religião, espiritualidade é muito simples. Qualquer complicação é a mente que tomou o lugar do espírito. Essa mente que toma o lugar do espírito, a grande maioria chama ela de ego. Nós nos identificamos de tal forma com o nosso corpo, emoções e pensamentos, que nós somos o corpo, somos as emoções e somos os pensamentos. Temos que perder a identificação com esses 3 aí, especialmente com a nossa mente. A mente tem que ser tua serva e não tua patroa. Então, vou repetir. Vocês podem fazer esse curso e outros 10, mas se não fizerem práticas sinceras, prática, seja qual for a prática que você goste, tu tem que fazer. Se ficar simplesmente no estudar, no intelecto, não vai resolver.
Não vai resolver. Então, recomendação que eu dou é isso aqui, gente. Reservem, por favor, 15 minutinhos por dia. Nesses 15 minutinhos, tu pega teu marido e fala, vai tomar banho, vai. Ou tu pega tua esposa e fala, vai tomar banho também você. No bom sentido, tomar banho no chuveiro, tá? Então fala. Fica quieto. Vai lá, esse momento é meu. É eu comigo. Vou fazer esse trabalho. Faz isso aí como um hábito. Nós temos tantos hábitos. Tem que jogar hábito tudo fora e criar novos hábitos. Então isso aqui é um começo do que nós estamos falando para dar algumas dicas, porque o caminho da espiritualidade ele é muito simples e muito complicado. Muito complicado. Quem resolve realmente seguir o caminho da espiritualidade, vocês vão ver que vão aparecer uma série de dificuldades. Caiu aqui o negócio? Boa noite. Uma série de dificuldades vão aparecer para quem procura seriamente, tá? Tem muita gente que procura espiritualidade por curiosidade. Ou então procura com o intuito de desenvolvimento de algum poder, seja que tipo for. Mas quem procura a espiritualidade com seriedade vai encontrar algumas dificuldades no caminho. Vou dizer, as maiores dificuldades que vão aparecer nos nossos caminhos são seus maiores amigos e familiares. Esses vão ser realmente todos os teus grandes inimigos na espiritualidade. Porque o caminho da espiritualidade é o caminho do solitário para o solitário. Então você começa a mudar, a perceber algumas coisas no mundo que passam a não te agradar tanto mais. Você começa a modificar-se. E muitas vezes as pessoas que convivem conosco não aceitam essa nossa mudança de rumo. O nosso apego ao mundo, nosso apego às coisas, à família, a filho, a esposa, a marido, a coisas materiais, tudo isso aqui vão ser empecilhos na nossa procura espiritual. Absolutamente não significa que você tem que abandonar nada disso. Nada disso tem que ser abandonado. Mas simplesmente tem que colocar cada um no teu devido lugar. Principalmente no sentido de que nós falamos, de que a maior meta de nossa vida é encontrar Deus, é achar Deus em nossas vidas. Todas as outras metas são metas secundárias. E quando nós conseguimos pegar o nosso propósito de vida real, que é o encontrar a Deus, e associar isso com a nossa vida no mundo, que beleza! Absolutamente nada errado. Tudo certo. Mas a meta fundamental é essa, gente. Se vocês não pensaram, pensem. Quanto tempo mais vocês vão viver, gente? Tem jovens aqui, tem meia idade, tem alguns que nem eu, que já passou dos 60. Quanto tempo mais nós vamos ter para iniciar essa procura de uma forma séria? Sabe o que vai acontecer, gente? Nós não lembramos, mas nós achamos que nós somos uma pessoa e tem um negócio chamado alma. Errado. Você é a alma.
Você é a alma que entrou no mundo e esqueceu que você é a alma. É só isso, você esqueceu quem você é. Quando você morrer e voltar para lá, aí você vai lembrar. Aí você vai olhar para aquela vida que você teve lá e vai falar, mas que merdinha de vida que eu fiz lá, que eu não fiz nada daquilo que eu me propus a fazer. Fez um monte de coisa. Progrediu. Comprou um monte de coisa. Se tornou doutor. Sou médico. Advogado. Estou tudo isso aqui. Quando você voltar lá para o plano da alma, você não vai servir para nada. Nada. As leis lá são outras leis totalmente diferentes. Então a razão de ser estar aqui é nos tornarmos como se tornou um Cristo, como se tornou um Buda, como se tornou esses seres. Eles vieram aqui com consciência plena de quem eles são. E o fato deles terem a consciência plena de quem eles são impediu o trabalho deles? Há quem diga que Jesus tinha uma quedinha pela Madalena, né? É certo que o Buda casou, teve filho, Ahura, o nome do filho do Buda. E ele deixou de ser o Buda ou deixou de ser o Cristo pelo fato de ele estar no mundo? Absolutamente. Absolutamente. Só que eles tinham um propósito exterior de vida e um propósito interior. E o propósito interior é o processo mais importante. Bom, gente, de vez em quando o pessoal fala que baixa um pastor em mim aqui, e o pastor vem e começa os cursos dando uma chamada mesmo, né? Mas é para isso mesmo, tá? É para tentar mostrar de uma vez por todas, enxergar essa procura espiritual é a coisa mais importante que vocês têm que fazer na vida. Continuem levando a vida, continuem sendo mãe, sendo pai, sendo o que for, façam tudo. Mas coloque num plano de fundo da tua vida teu objetivo maior. Entender quem eu sou. Luz no Caminho. É um livrinho pequeno. Se a gente quisesse seguir só o livrinho Luz no Caminho, seria com 2, 3 aulas, a gente mataria um curso desse. Mas ele é um livrinho que ele tem um significado tão profundo, para mostrar para a gente o que é esse caminho, o que é essa procura por Deus, o que é que eu vou fazer para encontrar tudo isso, que se a gente quiser falar sobre isso aqui, a gente fala um ano inteiro sobre esse tema. Porque nós não sabemos, não temos noção real do que nós somos. Mas nós não vamos basear só no Luz no Caminho, não, que é um livrinho da Mabel Collins. Tem um outro livro chamado Curso Avançado de Filosofia Yogi. Quem fez esse livro foi o Yogi Ramacharaka. É um livro grande, mas a metade do livro foi comentários à Luz no Caminho. Você vê, Luz no Caminho é uma autora teosófica, ela era membro da Sociedade Teosófica, e esse livrinho Luz no Caminho foi inspirado por um mestre de sabedoria. Então é um ensinamento que faz parte da literatura teosófica. O Ramacharaka não, o Ramacharaka ele é um yogi, tá? Escreveu muitos livros sobre práticas de yoga. E dentro dessa prática da yoga dele, ele percebeu realmente a importância dessas pequenas regras que são dadas na Luz no Caminho, que fez um comentário extenso sobre isso, e isso vai enriquecer um pouco os comentários da Luz no Caminho que nós vamos fazer. Então, como leitura, como bibliografia, é isso, Luz no Caminho, Curso Avançado de Filosofia Yogi. Esse livrinho Luz no Caminho tem uma edição dela pela editora teosófica, mas ele é muito simplificado, não tem muitos comentários. Eu vou dar um tiro no meu pé
O melhor livrinho Luz no Caminho é o da editora Pensamento, que tem todos os comentários. Não é da editora Teosófica. O da editora Pensamento, ele é mais completo. Tá? Quando a gente estuda realmente, mas os preceitos são os mesmos preceitos. Tá? E eu recomendo sempre, que nós vamos falar sobre isso, eu sempre recomendo que procurem adquirir a literatura completa, porque o que eu vou mostrar para vocês é um resumo de acordo com a minha compreensão. Mas a minha compreensão não é melhor e não é pior do que a de vocês. Ela é diferente. E esse livrinho chamado Luz no Caminho, é livrinho para você ler ele 7, 8, 9, 10 vezes. A cada vez que você lê-lo, você vai ter uma compreensão diferente da vez anterior que você teve. Então são pequenas regras, muito simples e muito complicadas ao mesmo tempo. Simples se você as lê-las com a visão espiritual. Muito complicadas se você as lê com o intelecto. Então depende de cada um de nós como isso. Eu brinco aqui sempre, a gente tem que reaprender a ler. Nos ensinaram a ler na época de escola, hoje talvez nem tanto, mas na época, 50 anos atrás, quando eu estava estudando, tinha que decorar tudo. Tinha que saber na ponta da língua. Ler espiritualmente não é ler com o intelecto, é ler com o sentimento. É ler e enxergar o que está por trás das letras. E toda obra espiritual, elas têm um fundo, tem alguma coisa por trás dela. E o ego não entende. Para compreender isso, você tem que ler, se acalmar, relaxar, ler, pensar, refletir muito sobre aquilo. Aí, quem sabe, você consegue entender e trazer o significado daquelas palavras para você. Então, essa é a dica. Então, livros, principalmente livros realmente que mexem com o nosso ser, que mexem interiormente. Leiam com muita calma, com muita sabedoria, com muita paz, refletindo sobre cada frase, o que tem ali por trás dessas coisas. Vocês vão ver que tem muito mais coisas escritas do que nós tenhamos percebido anteriormente. E essa forma de ler, todo o curso que eu dou aqui, eu gosto de colocar isso aqui. Quem já fez vai, leve um Osmir de novo com esse negócio aí outra vez. Não tem nada não, vou falar de novo. O que o Buda fala sobre como nós temos que aprender? O que podemos perceber? O Buda fala umas coisas bem legais. Ele começa falando, não acredite em algo que você ouviu. Estou falando um monte de coisa para vocês. Não acreditem porque você ouviu. Não acredite porque todo mundo fala a respeito. Não acredite porque está escrito nos livros religiosos. Pode ser a Bíblia, pode ser o Alcorão, pode ser o Bhagavad Gita, pode ser o que for. Não acredite porque está escrito. Não acredite em algo porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas, depois de muita análise, muita observação, se você vê que alguma coisa concorda com a tua razão, que te conduz ao bem e benefício de todos, aceite-a e viva. Mas não porque está escrito, é porque alguém falou. Você refletiu, analisou, pensou,
bate com o que o meu ser está sentindo, a partir daí sim, aceite essa verdade e viva essa verdade. Entre aceitar e viver tem diferença também. Tem muita diferença. Eu estou vendo que tem gente anotando, não precisa anotar nada, eu vou mandar todo esse material para vocês, tá? Então, o que está aqui nos PowerPoint, essas coisas, eu vou mandar as apostilas para vocês, tudo isso aqui vai estar lá da mesma forma. Então, isso aqui, gente, é simples, a exortação do Buda é uma coisa tão simples e verdadeira. Nós acreditamos, nós somos crédulos demais. Aí vem o padre e fala alguma coisa, a gente acredita naquele negócio e vai atrás. Seja quem for, reflita. Reflita sempre. Passe pelo teu bom senso. Acreditou? Bate. Viva. Então a gente começa dessa forma. Isso é Siddhartha Gautama Buda. Não dizem que é, não sei se é não. Outra coisa que a gente usa dizer muito aqui também, tá? Eu não me importo muito com quem escreveu as coisas, não. Eu me importo com a mensagem. Se a mensagem é do Buda, ou é do Cristo, ou é do Ramana, ou é do Ramakrishna, para mim, tanto faz. O importante é a mensagem. Tá? Até porque esses grandes mestres, a grande maioria deles, viveu há tanto tempo, e o que eles escreveram foi desvirtuado de tal forma que é difícil da gente separar o joio do trigo para botar isso dentro de você realmente. Tá? Então, olha, o importante é a mensagem. Nós vamos mostrar aqui daqui a pouco, ao longo desse curso, não sei se vai dar para mostrar isso hoje fortemente. Tá? Nós demos um outro curso aqui, que foi um curso baseado nos ensinamentos do Jung. O próprio Jung fala, né? A gente acha que a gente pensa, que eu tenho pensamentos, eu crio os pensamentos. Ninguém cria nenhum pensamento, todos os pensamentos estão aí. Você simplesmente os capta. O Jung fala que ele não fez nada, ele simplesmente foi um porta-voz de tudo o que existe. A verdadeira religião vai nos mostrar isso, que existe uma única mente universal chamada Mahat, mente universal. Está tudo lá. Cada um capta o que quer dessa mente. Eu capto algumas coisas, você capta outras, ele capta outra. De acordo com a nossa afinidade de captar uma coisa ou captar outra coisa, isso cria o nosso conceito de eu. Eu pensei, eu fiz, eu captei. Tudo é Deus, tudo está aí. Não tem nada para ser criado. Criado sim no mundo material, mas no mundo da mente, no mundo do espírito, não tem nada a ser criado. Tudo está lá. Os grandes compositores, os grandes médicos, seja o que for, tudo que eles trazem é abrir a percepção, captar aquilo que Deus está colocando à disposição, traz para cá e faça o teu trabalho. Faça o teu trabalho. Por isso, que o Buda falou, o que o Cristo falou, vou exagerar aqui, até o que o Hitler falou, está tudo lá. Está tudo lá. Capta, transmite. Capta, transmite. Como cada um de nós tem uma determinada frequência de vibração diferente dos outros, é essa nossa frequência vibracional que nos faz captar, como uma Madre Teresa de Calcutá captou uma mensagem de vida lindíssima, e o Hitler captou uma mensagem de vida tenebrosa. Mas está tudo lá. Então isso aqui nós começamos a compreender que na realidade todos nós, todos, somos instrumentos de Deus. Quem está pensando, quem está vivenciando, quem está criando é Deus. Através de mim, através de você, através do Wagner, através do Ricardo, e vai por aí afora. Como nós não temos a percepção de que nós somos um instrumento de Deus, eu fiz, eu criei, eu
fiz. Ignorância de quem nós somos. Luz no caminho é um ensinamento para tirar essa ignorância de nós, para compreendermos essa grande verdade. Todos nós fazemos parte de um grande ser, que alguns chamam de Deus. E cada um de nós está cooperando conscientemente ou inconscientemente com o grande plano de Deus. Deus, quando criou esse mundo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Quando iniciou essa criação, o projeto divino é começo, meio e fim. Nós somos os instrumentos de Deus para que o plano divino realmente, ao final de um determinado ciclo, seja encerrado. Por isso é importante, como estou falando, tanto faz se a mensagem veio do Buda, ou se veio do Cristo, ou se veio do Ramana, porque indiretamente todas vieram de Deus. Todas vieram de Deus. E o Buda é um intermediário que trouxe essa mensagem, o Cristo trouxe essa mensagem, e assim todos os outros seres. Compreendendo isso, então, por isso que eu falo que essa exortação é importante, porque principalmente na espiritualidade existe muita, podemos usar a palavra charlatanismo. Existe muita mensagem que o único objetivo da grande maioria das religiões é manter o fiel debaixo do guarda-chuva deles. Poder. Se desligaram de tal forma do Criador que só querem o poder. Então, qualquer religião que te aproxime de Deus, que te mostre que Deus está em você, seja muçulmano, cristão ou seja o que for, é boa. Qualquer religião que valorize o poder, que valorize o ego, que quer te manter realmente debaixo dela, cai fora. Cai fora. Seja qual for. Eu falei que eu ia fazer 4 perguntas para vocês refletirem muito sobre elas, para depois no final do curso, alguns aqui já sabem quais são as perguntas, já fizeram outros cursos, então já sabem até as respostas. Mas é isso aqui, ó. Começa por isso aqui: homem, conheça-te a ti mesmo. Isso está no oráculo de Delfos, lá na Grécia. Enquanto nós não nos conhecermos como o que nós efetivamente somos, nós estamos no mato sem cachorro. Quando nós aprendemos o que nós somos realmente, conhecermos o que nós somos realmente, aí nós não vamos precisar de cachorro mais não, que o mato vai desaparecer. A pergunta é essa aqui, ó. De onde que eu vim? Eu vim de Goiás, vim de Minas Gerais, eu nasci lá. Sou mineiro. Depois estive por Goiás, então eu vim de Minas Gerais e vim de Goiás. E você, quem você é? Ananda? Te apresente. Edélcio. Neide. Zé Carlos, se apresente. Como você perguntar que tem um mineiro, aí fica mais fácil para responder. Enquanto você for Ananda, enquanto você for Edélcio, você está perdido. A resposta não é eu sou o Edélcio. A resposta é eu estou o Edélcio. Você não é. Você é muito mais do que
quem você pensa que você é, muito mais. São exercíciozinhos simples. Quando eu me identifico como a pessoa, vou falar, me identifico com o meu corpo. Então, eu estou com fome. Eu estou cansado. Sabe como os mestres falam? Meu corpo está com fome. Meu corpo está cansado. E não eu. Eu não existe. Então você começa a entender e se dissociar da tua identificação. Eu estou pensando. Tal pensamento apareceu em minha mente. Você vê que muda um pouquinho a forma de você se expressar? Isso aqui são exercícios que você tem que começar a aprender a fazer diariamente. Dissociar-se do teu corpo, dissociar-se das tuas emoções e dissociar-se dos teus pensamentos. Eu sou mais do que isso. Eu consigo sentir meu corpo, eu consigo sentir emoções, eu consigo ver meus pensamentos. Quem é esse eu? Não pode ser o corpo, não pode ser a emoção e não pode ser o pensamento. Tem que ser alguma coisa que está fora dele. Então, isso são coisinhas que a gente começa, coisinhas pequenininhas para ir fazendo no dia a dia. Então, a primeira pergunta é essa aqui: de onde que eu vim? Você percebe a profundidade do namastê. Minha divindade, saúde, a divindade está em você. Esse é o ensinamento. Os hindus ensinam profundamente isso. Depois você tem que responder isso aí também. O que é que eu sou? Eu já fiz algumas perguntas aqui, vocês responderam. Mas vamos refletir agora sobre isso aqui e depois vamos refletir novamente no final desse workshop sobre essas perguntinhas. Onde que eu estou? E por fim, para onde que eu vou? Se no final, ou desse curso, ou no final dessa vida, tanto faz, você for capaz de responder essas 4 perguntinhas simples, não intelectualmente, ter a certeza da resposta. Certeza. Tu não precisa mais voltar aqui. Essa escola já te ensinou tudo que você tem que aprender. Mas nós não, a gente quer aprender, quer entender o que é galáxia, o que é ronda, o que é cadeia, o que é isso, o que é aquilo, por que tem. A gente quer aprender tudo do mundo. Tem que aprender para ser mecânico de carro, para ser advogado, tem que aprender para ser isso, aprender para ser aquilo. E essas questões existenciais aqui, ó, a gente não responde. Não procura a resposta para isso. Ou viver, ou realmente aprender. É essa a procura. De onde eu vim, o que eu sou, onde eu estou, para onde eu vou. É fácil, né? Não precisam responder para mim, não. Respondam para vocês. Cada uma dessas questões. Respondam para vocês. Agora, e lá no final, podemos perguntar novamente se muda um pouco o entendimento e se muda realmente essa procura. Acreditem. Eu não posso pegar o que está dentro de mim e chegar e enfiar dentro de você. E nem vou fazer isso. Porque vai que o que eu sei aqui é porcaria. Não, de repente estou me enganando. Ninguém tem o poder
de ensinar a ninguém. Quem tem o poder de ensinar alguma coisa é Deus. Agora a gente pode mostrar alguns caminhos, mas a procura ou aprendizado real, isso virá a cada um de nós quando essas perguntas aqui, você não fizer mais para nenhum mestre exterior. Você vai fazer essas perguntas para o mestre que está dentro de você. Deus só é onipotente porque Ele está dentro de mim, de você e de você e de vocês, de todos nós. Se eu for uma coisa separado de Deus, Deus não é onipotente, ué. Se eu tenho uma vontade separada da vontade de Deus, Deus não é onipotente. Se eu tenho até um livre-arbítrio separado do livre-arbítrio de Deus, Deus não é onipotente. Ah, mas me ensinaram que todo mundo tem um livre-arbítrio. A resposta é: você tem e não tem. Enquanto um ser separado de Deus, tu não tem livre-arbítrio nenhum. Com a consciência de Deus, você tem o livre-arbítrio total. Vou dar um exemplo para vocês. Livre-arbítrio significa que eu faço o que eu quero. Não é assim? Vou imaginar uma coisa que eu quero, qualquer coisa. Aí eu quero tomar uma lata de cerveja. Eu tenho livre-arbítrio para ir tomar uma lata de cerveja. Para você ter acesso a essa lata de cerveja, tu precisou da Brahma, tu precisou da Skol, tu precisou de um fabricante qualquer, tu precisou de um supermercado, tu precisou de um fazendeiro que plantou o trigo lá, ou cevada, seja o que for. Tu precisou da energia elétrica para produzir esse produto. Você individualmente é incapaz de fazer uma coisa, seja o que for. Pense em uma coisa que vocês conseguem fazer sozinho. Essa coisa não existe. Não existe. Ah, eu posso ir no banheiro sozinho. Mas nem isso, alguém teve que construir o vaso. Alguém teve que trazer a água. Mas nem isso você é capaz de fazer sozinho. Então como eu tenho livre-arbítrio? As coisas para acontecer na minha vida acontecem porque uma série de coisas acontecem simultaneamente, e quando essas coisas acontecem simultaneamente, finalmente você faz. Mas você fez dentro de uma grande teia que envolveu uma grande quantidade de seres para você fazer alguma coisa. Então como você tem livre-arbítrio? Ah, eu quero ir para a Europa. Eu vou viajar. Decidir. Tu precisa da Gol, tu precisa do aeroporto, tu precisa de uma série de coisas. Então o livre-arbítrio é nesse sentido. Isoladamente, ninguém é capaz de fazer nada. Em conjunto, podemos tudo. Esse em conjunto, essa teia que envolve todas as coisas, que faz a coisa acontecer, se chama Deus. Percebeu? Então aqui, quando nós começamos a olhar isso aqui tudo, nós começamos a refletir, entender algumas coisas e procurar algumas realidades que nos liga a todos os seres. Todos nós estamos interligados, tem uma teia invisível que interliga todos nós. E o condutor e o criador dessa teia que faz as coisas acontecer se chama Deus. Eu sou instrumento. Ah, hoje eu resolvi que eu vou dar um curso de luz no caminho para todo mundo. Eu vou fazer. Como eu faço?
Quem construiu esse prédio? Quem é que trouxe energia elétrica aqui? Quem é que inventou o PowerPoint para me fazer esse negócio aqui? Como eu estou fazendo sozinho? Eu estou sendo um instrumento da vontade divina de fazer esse trabalho. Quando nós começamos a compreender isso, que nós somos instrumentos de Deus para fazer um determinado trabalho, a luz está entrando no meu caminho. Perceberam? Reflitam. 4 perguntinhas. Todo dia, depois daquele exercício de quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, pergunte para você essas questões. Pergunte. Tem uma lei oculta na natureza que diz: Deus está dentro de você. Não é na cabeça não, tá? Deus é aqui no coração. Está aqui dentro. Enche o saco dele. Pergunte à vontade. Vai, pergunta, pergunta, pergunta. Enquanto você estiver perguntando com curiosidade, você não vai ter resposta. O dia que você perguntar com sinceridade para compreender quem você é, a resposta virá de uma forma tão forte, mas tão forte para você, que você vai compreender o que é o mundo em que você vive. Essa experiência não tem como passar para ninguém, é uma experiência individual. Falei, dentro da yoga do conhecimento tem 2 etapas. Um nós chamamos de Jnana Yoga, quando o conhecimento é de fora para dentro. E outro chama Vijnana Yoga. O conhecimento vem de dentro para fora. Esse é o verdadeiro conhecimento, e quando ele vem de dentro para fora, vem com uma força tão grande que realmente você simplesmente cala e faz. Cala e faz. É teoria o que eu estou falando para vocês? Sim e não. Vocês vão ver, eu falei isso aqui um monte de vezes para vocês. Tudo que você me perguntar vai ter uma resposta sim e vai ter uma resposta não. Depende do que você está fazendo realmente no teu interior. Quem fez aqui o nosso curso do Jung, vamos lembrar que o Jung falava que nós temos 2 metades da vida. A primeira metade da vida é para você se dedicar ao mundo exterior. A segunda metade da vida é para você se dedicar ao mundo interior. Mas nós continuamos, passamos a primeira metade da vida e continua querendo conquistar o mundo, conquistar o mundo, conquistar o mundo. Continuamos. É gostoso conquistar o mundo. Oh, beleza, oh, eu sou poderoso. Ah. Ok, gente? Então isso aqui é para a gente refletir sobre isso aí. Agora vamos começar a mostrar algumas coisas aqui para ver, entender o que nós somos aqui, para tentar também já responder um pouquinho de quem eu sou. O universo que nós vivemos, o sistema solar que nós vivemos, e já é de conhecimento de todos que ele existe e que ele vai desaparecer. Tudo nesse mundo, tudo é cíclico. Maior lei que nós temos que aprender é a lei do discernimento. Discernimento é aquela lei que te mostra o que é real do que é irreal. O que é real? Essa mesa aqui é real. Está aqui, ó. Estou sentindo ela. O conceito espiritual do que é real e do que é real é o que é eterno e o que não é eterno. Tudo que vai desaparecer não é real. Tudo que é eterno é real. Essa mesa vai existir sempre? Não. Ela vai desaparecer. Então, para ela existir como mesa, tem alguma coisa que faz ela ser uma mesa. Mas ela é irreal. Assim sendo, sinto muito em informar vocês que vocês são todos irreais.
todos vocês, quer queiram, quer não, vão desaparecer. Tudo. A teosofia chama um período de existência de Manvantara. É a época que o mundo existe. E o mundo desaparece, ela chama de pralaya. Então o mundo deixa de existir. Quando o mundo começa, o criador do mundo, vamos falar de um sistema solar, que a gente falar do nosso sistema solar é mais fácil do que falar do universo inteirinho. Quando o nosso sistema solar foi criado, existe um Deus, a figura de um Deus que criou esse sistema solar. A teosofia chama isso de Logos. Então, é aquele começo da Bíblia. No começo era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, não tinha nada aqui. Então, esse Logos, todo Deus se manifesta numa trindade. A primeira parte de Deus, a terceira aspecto de Deus, cria o universo material. O universo material, ele não é só o plano físico. Existem 7 planos de manifestação dentro do nosso sistema solar. Nós enxergamos o plano físico. Existem outros planos que depois que a gente morre, a gente muda. Vai manifestar num outro plano. Então quem morre é o veículo de manifestação num plano. Então esse Deus aqui, ó, ele cria um universo de manifestação que é chamado de sétuplo. 7 planos de manifestação diferentes, desde o plano físico, que é o mais denso, até o plano divino, que é chamado de plano Adi. Esse é o primeiro trabalho do Deus construtor do universo, do sistema solar. Cria. Uma vez criado o palco, isso aqui é um palco, tá, gente? É simplesmente um palco. Deus criou todos esses planos aqui, mas ele nunca saiu lá do plano dele, tá? Nunca saiu de lá. Ele está lá. Vocês sonham? Sonham, né? Quando você tem a lembrança de um sonho bem intenso, não parece que é realidade? Não é isso que parece? É realidade. Você vivenciou aquilo. Você dormiu durante 5 minutos, teve um sonho que demorou 10 anos se passar. Mas foi intenso pra caramba. Não é isso que a gente sente quando a gente tem um sonho bastante intenso? Pois é. A criação desse mundo aqui é o sonho de Deus. Sabiam que vocês estão vivendo num sonho de Deus? Então, vamos em frente. Uma vez Deus criou isso aqui, há uma outra manifestação de Deus, que é a segunda manifestação. É para trazer os seres viventes para usufruírem dos palcos criados por Deus. Então, nós pegamos as nossas consciências agora, cada um de nós tem uma consciência. E essas consciências entram no mundo. Começando dos planos mais sutis até o plano mais denso. Então, todas as nossas consciências, entendam consciência como sendo a nosso ser real. Todas as nossas consciências penetraram efetivamente neste mundo através de Deus, entrando aqui, desde o plano divino, aqui até chegar no plano físico. Começa-se uma evolução das consciências. Deixa eu explicar uma coisa. As consciências, quando estão no plano superior, todas as consciências estão integradas com Deus. Todas.
todas sem consciência plena de Deus. Unificação com Deus não significa que um ser separado deixa de existir, não é isso. A unificação com Deus significa o seguinte: eu passo a ter a consciência que Deus tem. Então, um ser autorrealizado sabe tudo o que acontece no universo porque ele tem a consciência unificada com a consciência de Deus. Então, uma pessoa iluminada, uma pessoa autorrealizada, não é que ela deixou de existir e virou um só com Deus. Ela é um ser, ao mesmo tempo, separado e junto com Deus. Ela tem a consciência plena do que tudo que Deus tem, você passa a saber. Esse é o estado que nós estávamos antes de sairmos do plano superior e entrar no mundo. Nós tínhamos consciência plena de tudo. Tudo, sem exceção. Hoje, para a gente aprender alguma coisa, nós temos que ralar, estudar, malhar, para depois aprender alguma coisa. Por quê? Porque o conhecimento hoje está vindo de fora para dentro. Nessa fase aqui, nós tínhamos todo o conhecimento dentro de nós. Nós éramos um com Deus. Os Upanishads dão um exemplo claro disso aqui. Deus é um troço imenso. Não dá nem para a gente querer falar sobre Deus aqui, que não dá para explicar como é que ele é. Tá? Mas é grande pra caramba. E eu sou uma titica. Como é que eu posso saber tudo de Deus se eu sou uma titica? O exemplo que os Upanishads dão é aquilo. É a qualidade. A qualidade de Deus está em todos. Então, se você pegar, por exemplo, uma barra de ouro, tem a qualidade do ouro, não tem? Se você pegar um pedacinho da barra de ouro e faz um anel, todas as qualidades do ouro estão nesse anel. Ela não é a barra completa, mas todas as qualidades estão nela. Então é isso. Nós saímos de Deus, entramos aqui nesse mundo, trouxemos dentro de nós todas as qualidades de Deus. Mas, infelizmente, esse negócio aqui é mais complicado do que a gente imagina. Tá? O grande problema de nós entrarmos em todas essas dimensões aqui é que nós esquecemos totalmente a nossa origem. Totalmente. E entramos nesse mundo criado. Mundo criado. Quando a gente fala de acordo com o hinduísmo, ele chama Maya. Ilusão. Então nós entramos no mundo da ilusão. Em vez de você se ligar na tua origem, você começa a gostar desse mundo. E quanto mais você gosta desse mundo, mais você esquece da tua origem divina. Isso se chama apego. Então, nesse processo de entrada da consciência aqui, entrou no mundo. A consciência que está entrando no mundo, ela é divina. Mas entrou no mundo, ela está sujeita às leis do mundo. Pode perguntar, eu esqueci de falar, gente. Isso aqui é workshop, tá? Não é palestra não, tá? Podem interromper a qualquer momento, mas se você não falar alto, cara, eu estou surdo. Fala mais alto, cara. Como é feito a criação, vai ter consciência ou não? Assim, nesses planos, até chegar no plano material. Não, só depois chega no plano material, aí que toma consciência e vai subir nos planos. Pois é. Aqui é o plano divino.
Aqui só existe uma única consciência chamada Deus. Essa consciência se fragmenta. Vou explicar isso aí. A coisa é assim. No mundo divino, existe uma única consciência. É pai e mãe. É pai e é mãe. Está tudo integrado numa consciência única. Quando ela começa a entrar nesse mundo aqui, essa consciência única, que é pai e mãe, ela se diferencia em duas consciências separadas. Uma chama pai, a outra chama mãe. Mãe é o universo. É o princípio de Deus que cria o universo. Esse princípio aqui, ó. É o princípio da matéria. Então, esse princípio de Deus aqui, que é o princípio mãe, que cria o universo, é um dos dois princípios que regem o universo. Por isso que falam que o mundo é o mundo da dualidade. Dois. Um é o princípio matéria. Esse princípio matéria criou todo o mundo. E esse princípio matéria, ele tem consciência. Matéria, por mais simples que ela seja, a matéria tem vida. Um átomo, pura e simplesmente um átomo, tem vida. A vida material, mas tem. Ele tem um núcleo, tem os elétrons girando em volta dele, tem uma força de coesão que mantém um átomo lá. Então esse é o princípio de criação do aspecto material. Quando começam-se a jogar as consciências no mundo da matéria, essas consciências aqui que são integradas com Deus, têm a consciência total, elas começam a entrar nesse mundo aqui, e quando entram nesse mundo, elas têm que se sujeitar à lei da matéria. Então aqui é o aspecto mãe, aqui é o aspecto pai. Então nós temos duas forças dentro de nós, um aspecto consciência de quem nós somos, que é o nosso aspecto pai, e temos um aspecto de poder, de força. Esse aqui é o nosso aspecto de força, de poder. Então, para realizar alguma coisa nesse mundo, é pelo princípio mãe, é pelo princípio natureza. Então, toda a força para fazer alguma coisa no mundo vem pelo nosso aspecto natureza, pelo nosso aspecto mãe. Então a mãe é a criadora, a mãe é a que dá luz, a mãe é esse princípio. Então o universo que foi criado é o terceiro aspecto, é o filho. Então o pai, a mãe está aqui, o pai está aqui e o universo é o terceiro aspecto, que é o filho. Então as consciências que quando começam a penetrar aqui, que é a tua pergunta, ela tem uma consciência total de Deus. Aqui perdeu um pouquinho, vai perdendo um pouquinho, vai perdendo um pouquinho, vai perdendo um pouquinho, até entrar no plano físico e esqueceu totalmente a origem divina dela. Então o caminho, a luz no caminho, o que é tão importante entender essa história toda é como você vai achar o teu caminho de volta para Deus, para readquirir a tua consciência plena. Esse é o teu trabalho. Agora nós queremos saber por que Deus me jogou aqui. Sinto muito te informar, não sei. E alguém que falar que sabe, eu vou dizer a verdade, ele é mentiroso. Tá? Nós entendemos como Deus faz as coisas. O que eu estou explicando para vocês aqui é como Deus faz. Por que Deus fez aquilo? Tem a menor ideia. Chega uma pessoa que você está andando aqui agora, a pessoa te dá um chute na canela. Você sente a dor, não sente? Você vê o que ela fez, não vê? Por que ela fez? Só ela pode responder. Só a pessoa que fez pode responder. Então eu vou responder para vocês por que Deus fez essa criação desse mundo? Não sei. Já estudei muito, já procurei muito. Ele já mostrou um monte de coisa. Mas o porquê é ensinado que não vamos saber. Isso é o maior dos mistérios que existem. Por que Deus cria? No próximo curso que eu vou dar aqui, eu vou falar, vou mostrar um monte de alternativas por que Deus cria.
mas é tudo elucubração mental. Não sabemos. Não dá para entrar realmente, Deus, por que você me jogou aqui nesse mundo? Estou ferrado, não gosto desse mundo, por que você me jogou aqui? Quero tirar satisfação com você. Não é a pergunta correta. A pergunta não é por que Deus te jogou aqui. A pergunta é como é que eu saio daqui? Essa é a pergunta. Ah, mas aqui é bom. Vamos falar sobre isso. Só uma curiosidade, o senhor falou sobre o nome dual, pai e mãe. Pai e mãe. E a matéria é a mãe. A matéria é o filho. O mundo, o universo é o filho. O interessante é que a nossa palavra matéria, que é do latim, é mater, é mãe. É o que recebeu do pai a semente para poder criar. Essa semelhança. Tudo a ver. Quem é que cria novos seres aqui no mundo? É o pai ou é a mãe? É a mãe que dá luz. Não é o pai que dá luz, quem dá luz é a mãe. Então o processo de criação do mundo é um processo do aspecto feminino de Deus. Dentro do universo criado, Deus se manifesta em 3 aspectos. Acima desse universo, Deus é um só. Deus é pai, Deus é mãe, Deus é tudo. Não tem separação. A separação se dá na criação do mundo. Entrou no mundo da dualidade, tu está sujeito às leis da dualidade. Quer você goste, quer não. No começo a gente adora esse negócio aqui. Depois que começa a aprender um pouco mais, você começa a ler e começa a ter alguns vislumbres do que é o mundo. Fora daqui, um mundo com conhecimento pleno de Deus, você olha para esse mundo aqui e vê se existe um lugar chamado inferno, é aqui. Tá? Mas, por outro lado, esse mesmo mundo, para uma pessoa que tem consciência do que é o mundo, ele é o céu. Então, a consciência de céu e inferno não é um local físico, é grau de consciência. O inferno pode ser aqui, mas o céu pode ser aqui também. Para quem tem a consciência divina, aqui é céu. Para quem não tem a consciência divina, aqui é o inferno. Bom, vamos continuar aqui. Então, os seres entraram aqui nesse processo todinho aqui, ó. Volto a dizer, qualquer ser que entra nesse mundo, ele está sujeito às leis da mamãe que criou. Um Buda, quando entrou nesse mundo, um Cristo, quando entrou nesse mundo, mesmo sendo criaturas extremamente evoluídas espiritualmente, ficaram sujeitos à lei do mundo. Tanto que ficaram que ele foi crucificado. Então, entrou no mundo, quem manda nesse mundo é a grande mãe. E a grande mãe tem realmente leis para fazer tudo isso aqui acontecer. Então tem leis aqui no mundo. Entrou no mundo, tu tem que seguir a lei do mundo. Então, enquanto nós estamos no mundo, vamos entender quais são as leis do mundo e usar as leis do mundo a nosso favor. Porque a lei ela não é nem boa nem ruim. As leis da grande mãe aqui, ó, ela não te dá nem prazer nem dor. Obrigado. O prazer ou a dor vem pelo uso que você faz daquilo que você recebeu. Então Deus não é maldoso. De jeito nenhum. Esse Deus criador aqui, ele não é maldoso. Mas ele estabeleceu leis. E essas leis são imutáveis. Para você sair do mundo, você tem que vencer o mundo. Se você não vencer o mundo, você fica preso no mundo.
Isso se chama roda de samsara. Tu está preso nas encarnações sucessivas. Então todos nós estamos presos nessas encarnações sucessivas porque nós não vencemos o mundo. Então nós temos que vencer, temos que ganhar essa guerra. Em espiritualidade, o fim justifica os meios. O fim é voltar para Deus. O que você tiver que fazer para voltar para Deus, você pode fazer. Seja o que for, se o objetivo é voltar para Deus. Se o objetivo não é esse, tudo que você faz, você está preso dentro das leis que foram estabelecidas pelo aspecto criador de Deus. Aí entra a lei do karma. Todo mundo conhece a lei do karma, né? A lei do karma é aquilo que você planta, você colhe. Então é isso aí. Essa é uma das leis mais fortes que existe. O que você planta, você colhe. E olha, gente, não adianta você contratar nenhum político lá de Brasília para vencer essa lei que não vai dar certo. Pode falar de novo, não entendi a tua colocação. Fala, eu sou surdo, cara. Não, eu falei que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Entende? Então isso aqui é o aspecto mãe. É o aspecto mãe que estabeleceu as regras. Entrou no mundo, por que eu entrei não sei. Entrou, tu tem que aprender a nadar. E como é que eu vou aprender a nadar nessa história então? Tem o aspecto mãe que fez tudo isso, que estabeleceu tudo isso, e tem o nosso aspecto consciência. A consciência, que somos nós no plano divino, ela entra aqui, isso é ensinado que ela é enrolada. Em cada plano que ela vai entrando aqui, ela vai recebendo um invólucro. Em cada um você vai recebendo alguma coisa que vai te afastando cada vez mais da tua consciência. Então esse processo de você mergulhar no mundo todinho, você é assistido. Aquilo que as religiões falam que chamam de anjos, existem. Todo o processo de mergulhar nesse processo aqui, ó, você é assistido por seres do reino angelical. Qual a diferença dos seres angelicais e nós? Os seres angelicais são seres que entraram nesse processo para executar a vontade divina para que as leis sejam obedecidas. Então, tudo que acontece na natureza tem seres angelicais que faz tudo isso acontecer. Tudo. Ok? E esses seres angelicais são eles que vão te trazendo aqui, te protegendo para você entrar aqui, nesse mundo aqui. E esses seres angelicais te protegem de uma forma tão forte, que todos os seres, antes de ter a autoconsciência, eles são seres totalmente envolvidos por esses anjos. Então, dentro dessa evolução aqui, ó, a gente passa aqui pelo reino mineral, vegetal, pelo reino animal. Todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais têm aquilo que é chamado de uma alma-grupo. É um ser angelical que conduz essa consciência que está presa nesse processo para que ela vá caminhando de acordo com as leis estabelecidas pela mãe aqui, até que chega um determinado dia que esses seres recebem um negócio chamado autoconsciência. Até o animal ainda não tem autoconsciência. O ser humano, sim, ele recebeu um negócio chamado autoconsciência. Isso é uma beleza e é uma desgraça. Como tudo que a gente fala aqui, tudo vai ter sempre o teu oposto. A partir do momento que você recebeu a autoconsciência, sabe o que os anjos fizeram? Te largaram. Largaram. Daqui agora é você com você.
Enquanto até o reino vegetal, animal, etc., são conduzidos por alma-grupo, você não tem mais alma-grupo, você tem uma alma individual. Daqui para frente é você com você. E você com você começa como tudo, todos os seres começam de uma forma muito simples. Todo ser humano, não tem nenhum ser humano que começou como Buda. Se Deus colocasse um ser humano aqui pela primeira vez, lançasse ele como Buda, esse Deus eu não quero ele mais não. Cai fora que esse aí não me serve. Ele tem lei, e lei é para todos. E a lei é dessa forma, você entra nesses processos todinho. Então é no estágio humano que acontece esse novo aspecto de Deus aqui, ó, que é o aspecto de autoconsciência, que é o aspecto que vai estar dentro de nós e vai nos conduzir de volta a Deus. Então, um dos propósitos de Deus de colocar nós aqui nesse mundo é aprendermos tudo sobre o mundo. Porque enquanto nós somos consciência aqui em cima, nós sabemos de tudo. Nós somos Deus. Deus sabe tudo, é onipotente, onipresente, onisciente. Eu tenho todas as qualidades de Deus, então eu tenho tudo. Entrou aqui, ó, tu começa a tua experiência sem Deus. Isso é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo entrou no processo, saiu da casa do pai, por esse caminho de ir mergulhando cada vez mais na materialidade. E vai aprender o caminho de volta ao pai. Isso é luz no caminho. Luz no caminho, ele é fundamental por isso. É você ter a consciência do que você era antes de entrar nesse mundo. E vai te dar algumas regrinhas de como você vai voltar a ser o que você era antes de Deus. Eu vou voltar a dizer uma coisa. Essa experiência de mergulhar aqui e perder gradativamente a consciência divina, perder gradativamente os anjos que conduziram nós até onde nós chegamos, e chegar numa hora para outra, daqui para frente, te vira. É uma experiência muito, muito difícil. E pega um bebezinho que nasce agora, um filho que você teve, com um ano de idade, solta ele aqui na Praça da Sé. Te vira aí agora. Como é que dá? Não precisa da figura do papai e da mamãe para conduzir ele até que ele tenha um certo discernimento e uma certa capacidade, para depois você soltar ele aqui na Praça da Sé? Deus faz a mesma coisa conosco. Nos protegeu de todas as formas possíveis até chegar a um determinado estágio, quando nós então fomos soltos aqui na Praça da Sé. Te vira. Mas Deus é um pai bondoso. Ele não abandona o filho nunca. A presença de Deus continua no teu coração. E é essa vozinha que apita aqui do teu coração, é que vai te falando, vai por aqui, vai por lá, vai por cá, vai por lá, vai por cá, vai por lá. E gradativamente um dia tu cai num grupo espiritualista que te mostra essas verdades aqui. Isso não é primazia da sociedade teosófica, tá, gente? Vamos dizer que a sociedade teosófica é melhor do que as outras. Não, não é. O problema é o conhecimento. O problema é você ter o conhecimento de quem você é. Você desejar o conhecimento. É isso aí. Mas o nosso desejar o conhecimento, quando Deus nos criou e nos soltou na Praça da Sé, como eu estou brincando, Ele te deu algumas ferramentas para você se defender. Uma dessas ferramentas que Deus te deu para defender chama egoísmo. A pessoa, para se defender realmente do mundo, se ela não for egoísta, o mundo acaba com ela.
Hoje nem tanto mais, mas imagina na época do Homem das Cavernas. Se ele não fosse tremendamente egoísta, ele queria sobreviver a todos os custos. Não importa o que faça, matasse quem tivesse que matar, mas ele tinha que se defender. Ok? Aqui, gente, nessa historinha, vem uma coisa que é muito importante a gente compreender. Todos nós, todos, somos dois em um. Nós somos a mãe. A mãe é a força. Sem força, nós estamos lascados nesse mundo. É o mundo da dualidade. Tu tem que ter força para viver nesse mundo da dualidade. Então esse aspecto da mãe aqui, ó, que fez todo esse trabalho, esse aspecto da mãe em nós, se chama alma. Então a nossa alma é o princípio de Deus chamado poder. Então a alma está dentro de nós. A alma passou por todos esses processos aqui, ó. Todos. Passou. Criou essa figura chamada da alma. Então a alma foi criada para entrar nesse mundo, viver esse mundo. Então a alma é realmente o que nós somos no mundo. Mas pela alma, nós não saímos daqui. A alma é o mundo. A lei do mundo é, fica no mundo. Para você sair do mundo, você tem que achar o teu outro princípio, que é o princípio consciência. Esse é o segundo ser que existe dentro de nós. Nós temos o lado alma, que é o lado natureza, é o lado perpetuar a espécie. Esse lado natureza, ele se manifesta em nós através daquilo que nós chamamos de instintos. Memória instintiva. Então essa memória instintiva que vem dentro de nós. Nós temos duas hereditariedades. Uma hereditariedade física, eu pareço com meu pai, sei lá se eu pareço, tenho uma dúvida, mas alguém puxa. Hereditariedade física, ou do pai, ou da mãe, ou do avô, ou da avó, puxa. E nós temos uma hereditariedade psicológica. A nossa hereditariedade psicológica é a nossa alma. É isso que a gente traz. Numa mesma família nascem 3 pessoas, você educa essas pessoas da mesma forma, ensina tudo igualzinho. Um vira uma ovelha branca, outro vira uma ovelha negra. Por quê? Ela trouxe hereditariedade psicológica dentro dela. Então esse é o nosso lado alma. Então se nós incorporarmos o nosso lado alma dentro do nosso caminho, na luz no caminho, durante o nosso caminho, nós podemos percorrer o caminho de volta pela alma. Entendendo que nós somos a mãe, que nós somos o espírito. E nós vamos voltar para Deus seguindo o ritmo da natureza. Caminho perfeitamente normal. Só que o caminho, o tempo do caminho da natureza, ele é muito lento. O tempo de existência de um ciclo na natureza, para isso aqui, para a gente entrar aqui nesse processo aqui, é muito, muito longo. Muito longo. Em cada um desses períodos aqui, o mineral, o vegetal, o animal e o humano, a teosofia fala que são 4 bilhões de anos. Então o tempo para nós voltarmos para Deus por esse caminho aqui, ele é muito lento. E o que vai acontecendo, a gente começa a ficar de saco cheio com esse mundo. Ô mãe, tô cansado, mãe. Aí vem aquele negócio, a gente acha que esse mundo é bom. Vamos refletir sobre isso, ver se esse mundo é bom mesmo. Ver quanto você gastou para chegar até onde você está.
Você precisou de pelo menos 30 anos, eventualmente, talvez tenha gente com menos de 30 aqui, tem alguns, mas você precisou de um tempo enorme para perceber essa realidade. Aí você começa a conquistar. Aí quando você chega nos teus 60, 70, 80, tu não tem mais força, perde tudo que você conquistou. Ah, não tem nada não, eu vou reencarnar. Vai. É um fato. Mas tu vai entrar nesse mesmo esquema outra vez. Vai ter que lutar mais 30 anos, 40 anos para conquistar alguma coisa, para chegar no final do processo e perder tudo outra vez. Ah, mas tá bom. Faz uma terceira vez, faz uma quarta, faz uma quinta. Vai chegar uma hora que tu tá de saco cheio com esse mundo. Aí fala, esse tempo não tá bom para mim. Preciso dar um jeitinho de achar a porta de saída aqui mais rápido. Aí, tu vai lembrar que além desse caminho aqui, ó, que era o caminho que a mãe criou, tem o caminho para o pai. Tem um caminho para o espírito, não a alma. O espírito é uma, a alma é outra. O espírito é o princípio pai. A alma é o princípio mãe. O princípio pai está aqui. Ó. Se você for forte o suficiente para enfrentar o pai, você sabe que o pai, quando você faz coisa errada, ele, ó, a mãe contemporiza. Você faz um mal feito qualquer aí, a mãe vai lá e te protege. Não é assim que a mãe faz? O pai, quando você faz coisa errada, ele pega o rei, ó, sem dó. Sem dó. Então o caminho para voltar para Deus pelo Pai é um caminho árduo. Tu tem que perceber o Pai aqui, ó. A mãe vive aqui, ó. O pai vive aqui, ó. Eu não estou dizendo que o pai é melhor que a mãe, gente, que aqui a gente vai entrar numa conversa besta. Todos os dois são metade. Aqui é metade é o princípio mãe, metade é o princípio pai. A metade princípio mãe é o mundo da dualidade. O mundo da dualidade, tudo vem em dois extremos. Tudo. Esse mundo aqui, ó, o prazer é o extremo da dor. Estão juntos. Quem quer prazer tem que estar preparado para receber a dor. O quente vem junto com o frio. Quem quer o quente tem que estar preparado para receber o frio. A luz está junto com a escuridão. Então quem quer a luz, por esse caminho aqui, ó, tem que estar preparado para receber a escuridão. Então esse princípio mãe aqui, ó, é o aspecto Deus e é o aspecto demônio. Todos os dois são ali. Todos os dois são de Deus. Demônio não é um negócio separado de Deus, não. Demônio faz parte de Deus. Se demônio fosse separado de Deus, Deus não seria onipotente. Então teria um ser tão forte quanto Deus, então Deus não é mais Deus. Então aqui, ó, nesse caminho aqui, o que é o caminho da dualidade, essa é a lei. No mundo da dualidade, tudo vem com o seu oposto. Tudo. Prazer e dor, quente e frio, luz e escuridão, Deus, demônio, tudo está ali. E você escolhe qual dos dois princípios que vai te atingir, acontece pelas suas escolhas. Tem ser que entra aqui e age como a Madre Teresa de Calcutá. Tem ser que entra aqui e age como um Hitler. Mas o Hitler também faz parte da mãe. A Madre Teresa de Calcutá também faz parte da mãe. Mas por que Deus faz isso? Perguntar por que Deus faz é sempre triste, viu? Difícil explicar esse tipo de coisa. Mas dá para tentar. Enquanto as coisas são tudo boas demais, a gente começa a gostar dessa brincadeira desse mundo aqui e não quer mais sair daqui. E o objetivo é sair daqui. Então, se só tivesse o princípio bom de Deus e não tivesse o princípio oposto aqui,
Se a gente não estivesse alternando entre esses dois choques, leva um choque do prazer, leva um choque da dor, leva um choque de Deus, um do demônio, um do quente, um do frio. Se a gente não tem esses choques em nós, nós não acordamos. Simplesmente não acordamos. Ah, isso aqui é bom pra caramba. Quero sair daqui mais não. Oh, beleza. Deus é bom. E fica aqui. Então esse mundo, ele é simplesmente escola. O que a mãe fez aqui, ó, foi criar. O que a mãe fez aqui, vamos lá, apertei o que não devia, foi criar uma escola. Essa é a escola. Então o objetivo da mãe nesse princípio de colocar tudo na dualidade, onde você tem o prazer e a dor, é educação, é ensinar, é perceber, é acordar. E quando você acorda, aí você procura um caminho mais rápido. Enquanto isso aqui fosse bom demais, as criaturas que entraram aqui simplesmente não cresceriam. É ensinado que o nosso mundo, ele age por eras. Nós tivemos uma era do ouro, que já aconteceu. Então os espíritos que entraram aqui na era do ouro, com o objetivo de entrar na matéria, tudo era tão bom, tão bom, tão bom, que eles voltavam rapidinho para Deus, aprendiam tão rápido e não faziam a experiência que tinham que fazer, que era a experiência sem Deus. Aí Deus, aspecto mãe, muito espertamente, saiu da era do ouro e entrou na era da prata. Na era da prata, você ainda tinha uma consciência tão grande de Deus ainda, que os espíritos entravam na roda de Sansara, rapidinho voltavam para Deus. Aí a mãe falou, ainda não está bom, criou a era do bronze. E hoje nós estamos na era do ferro. Kali Yuga. Então Kali Yuga é a época que nós estamos agora, a época mais pesada que a mãe criou para você realmente ter que se exercitar ao máximo para escapar da materialidade. Aí ela fez o objetivo de trazer essas consciências aqui, de se esforçarem ao máximo para voltar para Deus. Essa é a época do Kali Yuga. É a época que nós estamos vivendo. A era do ferro. Mas é assim mesmo. Depois da era do ferro virá uma nova era do ouro. Onde nós vamos estar novamente de posse de quem nós somos. Só que nesse mundo da era do ouro, nesse próximo mundo da era do ouro, só vai entrar aqueles que aprenderam tudo que tinham que aprender. Então o princípio alma nosso não é imortal. O princípio espírito é imortal. O princípio alma não é imortal. A imortalidade da alma tem que ser conquistada. Um Gautama conquistou a imortalidade na experiência que ele teve há 2.500 anos atrás como Siddhartha Gautama, o Buda. Jesus conquistou a imortalidade dele na experiência que ele teve aqui há 2.000 anos na Palestina. Conquistou a imortalidade. Então essas almas passam a ser almas eternas. Nós vamos ser almas eternas ou não, dependendo do nosso esforço dentro dessa escola que nós entramos. Volto a dizer, o princípio real nosso, que é o princípio divino, que é aqui, ó, da autoconsciência, o princípio do primeiro aspecto de Deus, esse princípio é eterno. O princípio alma tem que conquistar. Pode falar. Mas aí o que acontece mais alto que eu não ouço. Mas aí o que acontece enquanto a gente não alcança a imortalidade da alma? Pois é. Enquanto você não alcança, você morre, nasce de novo, morre, nasce de novo, morre, nasce de novo. Ainda bem que a gente não vai entrar, então. Mas então eu não entendi exatamente. Fala alto que eu não escuto. Então eu não entendi exatamente o que você está chamando de alma exatamente. Então, vou te falar de novo. Eu vou te explicar. Eu entendi que é o lado feminino da criação, etc. Mas Então você, da gente, então você, por que ela morre? você é que você está se identificando como pessoa. Você não é pessoa, você é a alma. Você é a alma tendo uma experiência. Se você vencer todas as suas tratativas de dominar o mundo nessa experiência que você está tendo atual,
então você é uma alma iluminada, não precisa mais voltar aqui nesse mundo. Se você não venceu nessa atual experiência, então você vai ter uma nova experiência para ter uma nova tentativa de criar a tua autorrealização. Então a alma precisa se autorrealizar. A autorrealização da alma é a compreensão de que ela é Deus. Que ela é consciência. Total. Aí sim, então, quem são os seres que chegaram nessa consciência? Eu dei o exemplo do Jesus, dei o exemplo do Buda, e uma série de outros que a gente pode falar que são seres que se realizaram. Mas pode demorar. Oi? Muitas vezes, mas vai acabar chegando. Chega uma determinada hora, quer queira, quer não, por esse caminho aqui, ó, você volta para Deus. Isso aqui é inevitável. Todos vão voltar para Deus. Agora, o problema é que aqui vai demorar para caramba. E esse caminho aqui, ó, que é o caminho do luz no caminho, que nós vamos falar, é o caminho de você acelerar esse processo. Percebeu? Então, gente, eu não falei nada de luz no caminho ainda, mas eu não poderia falar de luz no caminho sem mostrar qual que é o objetivo da luz no caminho. Porque você fazer uma série de práticas para fazer esse trabalho realmente, ir atrás dele. Posso falar? Tá. Então, para você realmente seguir esse caminho, você tem que entender qual que é o objetivo. Senão, esse curso aqui é inócuo. Para que eu vou fazer uma série de trabalhos que eu vou ter que fazer aqui, que vocês vão ver que não são tão simples assim, se eu não sei para que eu estou fazendo isso? Então, hoje, o objetivo da aula era esse, mostrar um pouquinho daquela pergunta: quem sou eu? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Onde que eu estou? Aqui, eu já dei um monte de pistas para vocês terem essas respostas. Agora, acreditar ou não nessas respostas, eu não posso absolutamente fazer isso por nenhum de vocês. Nenhum. E qualquer ser inteligente que queira fazer isso, cai fora dele. Não é Deus, é demônio. Porque todo ser que realmente se conhece como Deus, sabe que dentro de cada um de nós tem Deus. Por que tu precisa procurar um Deus fora de você se você tem Deus dentro de você? Então para de procurar fora e começa a procurar dentro. Ele está tão pertinho. Estão aqui. Então é isso. Então o trabalho luz no caminho é isso, para você encontrar realmente Deus dentro de você. Acelerar esse processo. Não que o caminho da mãe seja um caminho ruim. Não é isso, o caminho da mãe é bom. Seres de luz, muitos seres de luz seguem esse caminho. O caminho da mãe. Damos alguns exemplos. Cristo, o Buda, eles conquistaram o direito de voltar para a casa do Pai. Eles se realizaram. Conquistaram esse direito. Só que eles olharam para trás, viu pessoas que sofrendo e falaram: Pai, eu abdico desse caminho porque eu vou continuar naquele outro caminho para ajudar as pessoas que aqui ficaram. Você percebe que nesse caminho tem muitos seres de muita luz que se realizaram e continuam nesse caminho. Aí você tem que perguntar para Deus dentro de você: Deus, qual que é o meu caminho?
É ensinado que a grande maioria vai seguir esse caminho aqui. É aquele, ó, Não pela consciência deles. Espera um pouquinho, senão eu perdo o raciocínio. Tá, já deixa eu falar. O caminho da mãe é o caminho da grande maioria. A grande maioria segue o caminho da mãe. Por falta de fibra, força. Mesmo que seja para depois que você vencer, chegar aqui e resolve continuar no caminho da mãe. Mas você é um ser autorrealizado, da mesma forma. Então a mãe é isso aí, a mãe ela é educadora, é par de opostos. A consciência do pai é pai e mãe. Enquanto nós não nos realizarmos, nós precisamos do aspecto consciência, mas nós precisamos também do aspecto força. Porque consciência sem força é uma mula manca. E força sem consciência é uma bomba atômica. Precisa dos dois princípios. Força e consciência. Fala que eu não deixei, eu te interrompi. não é eu perguntar, é aquela pergunta, onde eu estou? Sim. Você tem consciência de onde está para seguir. Quando eu perguntei isso, eu falei, isso aqui você vai responder para você. Eu não vou te responder onde você está, não. Eu mal sei onde eu estou. Fala alto que, cara, eu tenho uma dificuldade danada de escutar. Você deu o exemplo de Jesus e de Buda, Sim, como seres que já evoluíram. sim, que já passaram por isso aqui tudo. Minha pergunta, minha curiosidade é o seguinte, eu vejo eles como, digamos assim, celebridades espirituais. Existem pessoas que são anônimas e conseguiram alcançar essa O que é celebridade espiritual? Existem espíritos que são menos conhecidos e alcançaram esse mesmo nível? Existem o quê? Espíritos que são menos conhecidos que Jesus. Claro, sim. Jesus e Buda são aqueles espíritos que são conhecidos como avataras. Avataras são encarnações de Deus. Então eles encarnam para ensinar a humanidade. Esses são avataras. Mas a grande maioria dos espíritos, eles fazem esse processo sem nenhum alarde. Cara, o cara que falar para você, eu sou mestre, cai fora, esse cara não é mestre não. Aquele cara que fala para você, eu sou humilde, cai fora que não é humilde coisa nenhuma. Entende? Então isso aqui é uma coisa de você com você. Eu não vou colocar a mão em você e te falar, você está fria. Tem um amigo que me ensinou algumas coisas e fala que quando alguém quer ensinar alguém para outro sem ter o direito de ensinar, quem tem o direito de ensinar é ser realizado. Fora de ser realizado não tem direito nenhum de ensinar, porque ele não sabe ainda como é que ele vai ensinar. Então quando você tenta seguir o caminho de um outro ser qualquer, você pega o karma dele para você. Você quer tomar decisão por ele. Você só pode mudar você. Esse é outro princípio. Vou mudar o mundo. Quando você quer mudar o mundo, você quer dizer que Deus não sabe o que ele faz. Então esquece de mudar o mundo. A única coisa que vocês podem mudar é vocês. Querer mudar o mundo é querer fazer o trabalho de Deus. Deus não precisa disso. Deus é onipotente, onipresente, onisciência. E se Deus coloca dificuldades no nosso caminho, é porque nós merecemos essas dificuldades. Você é o único responsável por tudo que aconteceu e vai acontecer contigo. Você não precisa xingar ninguém, mas nem Deus. Ele está aqui para te proteger, para te levar de volta a Deus. Mas como nós somos teimosos, não obedecemos, então a gente gera essas dificuldades todas. Ok, gente? 9h30, a gente procura sempre sair nesse horário. Então hoje foi para isso, para mostrar uma pincelada geral, para compreender se eu quero ou não entender luz no caminho. Ok? Boa noite a todos.